Olá, bom dia! Está começando o Arena Alterosa, o programa esportivo para todo o sul e sudoeste de Minas Gerais. E aqui no nosso estúdio está o Elzo, ex-jogador da Seleção Brasileira de 1986 e vários outros grandes times. Um prazer recebê-lo aqui no Arena. O prazer é meu, acho que a satisfação é muito grande. E quando a gente pode e tem a oportunidade para contar um pouco da nossa carreira, né? Uma carreira brilhante que eu tive dentro do futebol, eu acho que a satisfação é grande. Porque o futebol é isso, o futebol é os momentos que você vive, os momentos positivos, né? Então eu vivi muitos momentos gostosos, por isso eu estou aqui hoje. Sem dúvida, e hoje tem muita história do futebol brasileiro e vamos também falar de Atlético e São Paulo, falar de assuntos do momento aí do futebol. Bom dia, Lenilson, você vai poder fazer perguntas importantes aqui para o Elzo hoje, hein? Tem uma que eu vou perguntar para ele daqui a pouquinho. Bom dia, Guilherme, Elzo, Juliano, um grande abraço a todos que acompanham a Arena Alterosa. Olha, é um grande prazer participar do programa aqui ao lado do Elzo, ele que participou de uma das melhores seleções de todos os tempos. E disputou a Copa, como você falou, de 86 no México. O Brasil ganhou as 3 primeiras partidas, empatou com a França e foi eliminado nos pênaltis. Naquela época, os critérios para ser convocado para a seleção brasileira eram habilidade, competência. Hoje, os critérios são bem diferentes. É isso mesmo, Juliano? Bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, Elzo, bom dia, Lenilson. Infelizmente, hoje as coisas estão diferentes mesmo. Naquele tempo só jogava fera, só jogava craque, entendeu? Hoje em dia tá duro, tá dando, como eu disse nos programas anteriores, aí, aquele famoso calo na vista. Mas como o Lenilson falou, realmente é um prazer a gente estar recebendo o Elzo hoje aqui, né? E não é qualquer jogador que consegue terminar uma carreira, levantar a cabeça e falar assim, eu disputei uma Copa do Mundo bem jogado e fui eleito entre os melhores jogadores da Copa e pelo técnico Tele Santana como o melhor jogador da seleção, né? E também uma final de Champions League que ele teve a felicidade de disputar em 1987, né, Elzo? 88. 88, a final Benfica e PSV Eindhoven, isso aí a gente vai falar bastante aqui durante o programa. É bom ter gente aqui da região, o Elzo, da região sul de Minas Gerais, é claro que tinha que estar aqui no Arena Alterosa. Vamos começar então do fim da sua carreira, você terminou aos 30 anos de idade, foi isso mesmo? Eu vim de uma competição muito forte na Europa para o Palmeiras. E quando eu já voltava da Europa, eu dizia que eu ia parar logo que terminasse meu contrato também com o Palmeiras, porque eu vim de uma lesão muito grave, apenas com 17 anos eu tive uma lesão muito grave no joelho direito, onde eu tive uma lesão de ligamento, menisco, e é claro, naquela época era muito difícil para você fazer uma recuperação, era complicado. E acabou que a minha carreira foi curta, né? Uma carreira de praticamente aí de 12, 13 anos apenas no futebol profissional. Mas que deu tempo de fazer muita coisa boa no futebol, né, Elzo? Você concorda com o que o Lenilson e o Juliano falaram na abertura do programa hoje em relação à convocação dos jogadores para a seleção brasileira? Veja bem, eu até costumo, alguns programas que eu vou, as pessoas perguntam, exatamente essas perguntas. Quando eu fui convocado para a seleção brasileira, eu falo isso, as pessoas começam a rir de mim. As pessoas falam, não é possível você falar um negócio desse. Mas eu fui, para merecer uma convocação para a seleção principal do Brasil, eu fui 3 anos seguidos o melhor jogador de Minas Gerais. Então, eu ganhava o melhor volante, o revelação e o melhor do campeonato. Então, para merecer uma convocação para a seleção brasileira. Imagina o que era o futebol brasileiro. Hoje, você joga um campeonato, 3 jogos bem, você vai convocado para a seleção. Eu estou falando do Campeonato Mineiro, mas dentro do próprio brasileiro. Claro. Certo? Dentro do próprio brasileiro você tinha que ser destaque também. Então eu era sempre o melhor do Atlético em tudo. Era uma época que tinha Zico, Falcão, né? Bastante estrela, a concorrência ainda era maior. Cerezo, era Falcão, muito mais difícil. Era muito Batista, né? Que jogava muito Batista. O Andrade do Flamengo, gente. O Douglas do Cruzeiro. Que isso? Só tinha fera. Era muito difícil jogar futebol. Na minha época, na minha posição, era difícil. Quando eu fui convocado para a seleção brasileira, Jandir do Fluminense, até tem uma historinha para contar de Jandir, até legal. Mas a gente mereceu a convocação. Eu fui para a seleção brasileira, mas por trás de mim tinha muita gente. Agora hoje, o Brasil joga com 4 volantes, na minha época jogava com um só. Ô Elzo, você teve uma grande fase no Atlético Mineiro. Eu quero te perguntar especificamente de um jogo, em 1985, se eu não me engano, não falha a memória, no jogo que eu tive o privilégio de assistir no Mineirão. Atlético, Guarani de Campinas,
você marcou um golaço, que na época foi considerado o gol mais bonito da rodada e um dos mais bonitos daquela época lá. Você se lembra desse lance? Para você foi um dos gols mais bonitos que você fez na carreira? Olha, eu vou contar antes de eu falar desse gol. Posso falar? Claro. Teve um jogo, um torneio que nós disputamos na Europa. O Atlético ele pegava um momento que ficava 3 meses na Europa. E o Atlético foi disputar um torneio na Alemanha e ficou na final do torneio Atlético Mineiro e Bayern de Munique. E o Nelinho, antes do começar o jogo, como a gente já tinha visto o time do Bayern jogar, assistido os jogos do Bayern dentro do torneio e tal, o Nelinho falou, olha, vocês lembram do Schumacher? Lembra? Goleiro Schumacher. Goleiro. E o Nelinho falava assim, gente, quando vocês chegarem na linha de fundo, vocês, em vez de cruzar, bate pro gol, porque o Schumacher sai antes no cruzamento. E ele era o melhor goleiro do mundo. Bom, aí começou o jogo e tal, e o Nelinho, umas 3 vezes o Nelinho aconteceu a jogada, o Nelinho, ele próprio bateu pro gol e a bola, uma pegou no bico da trave e saiu, a outra caiu atrás da rede, a outra pegou na trave do lado assim e saiu. Bom, não terminou o primeiro tempo, o Nelinho nada, não conseguiu fazer gol e nem a gente teve a chance de fazer aquilo. Aí começa o segundo tempo e tal, e a gente tinha uma jogada ensaiada pelo lado direito. E o Catatal vinha de encontro, e o Nelinho dava aquela trivela que só o craque fazia, e o Nelinho meteu a bola na direita e eu saí para a linha de fundo, sabe? E eu fui correndo para a área e falei assim, já fui correndo pensando, falei, vou bater rasteira, que vai pega no Reinaldo, bate em algum zagueiro e a bola entra. E vou correndo pensando na jogada. Isso faltava 2 minutos para terminar o jogo, 0-0, depois ia para a prorrogação. Rapaz, quando eu fui na linha de fundo, que eu fui bater, eu errei. E pegou na orelha da bola, sabe? E o Schumacher saiu. Quando ele saiu, a bola entrou, foi gol, golaço. E a televisão mostrava, grande gol, Elzo bate de calo. Aí, bom, ganhamos o jogo, campeão, torneio, a imprensa tem tudo isso de mim, né? Aí eu cheguei, eu dando a entrevista, o Nelinho atrás de mim. Aí eu falei, olha, gente, o pessoal queria saber do jeito que foi o gol. Eu falei, olha, o Nelinho falou antes do jogo que alguma jogada na linha de fundo, em vez de cruzar, era para bater pro gol. E foi o que eu fiz. O Nelinho estava atrás. Ele falou, Elzo, mentira, hein? Você não tem vergonha de falar isso, não? Ele errou o chute, gente. Vocês não viram, não? Então essa foi muito engraçada. Que desmentiu na frente de todo mundo. mundo. E esse outro lance aí foi um lance até engraçado. A gente tinha uma jogada ensaiada no escanteio, o time do Atlético. E o Atlético Guarani, o goleiro do Guarani era o Valdir Pérez, lembra do Valdir? O Valdir, se não me engano, estava estreando no Guarani naquele jogo. E quando eu fui para a área, o Valdir, a gente era amigo, já conhecia, e o Valdir falou assim, Elzo, tá querendo fazer gol de mim de cabeça com essa altura tua? Eu fiquei sem graça, sabe? Eu peguei e saí correndo da área e fui lá para trás. Larguei a jogada ensaiada que a gente tinha e fui lá para trás. Te intimidou. Aí quando aconteceu o escanteio, eu não sei quem que tirou a bola da área, eu só sei que a bola caiu em mim. Do jeito que caiu, gente, eu acertei um chute, que foi a coisa mais bonita do mundo. Foi o gol da rodada. Exatamente. Eu Mas tive foi o privilégio de estar no O Mineirão. Valdir só parou, olhou assim, e eu saí correndo, olhei para ele e saí correndo. O Valdir falou, não vamos faltar essa, né? Mas foi um golaço. Você estava no Mineirão então? Estava no Mineirão. Tive o privilégio de acompanhar essa jogada. 1985? 1985. Tá certo. Falando de Atlético, hoje tem Atlético e São Paulo, né? Em Belo Horizonte. O que você está achando desse time do Galo na Libertadores? Olha, o Galo, veja bem, ele não está só com um time bom, ele está com um elenco bom. Porque quando fala de equipe, a gente tem que falar de elenco. E o Atlético hoje, no Brasil, tem o melhor elenco do futebol brasileiro. O motivo que o Atlético está nessa fase é justamente pelo elenco bom que tem. Porque as equipes agora acostumaram com aquele negócio, que eu acho um erro muito grande, que eu acho que o Tele, olha a diferença do Tele. O Tele achava que tinha que ter coletivo todo dia. O treinamento dele, não sei se vocês chegaram a acompanhar o treinamento do Tele Santana, mas todo dia tinha coletivo. Porque quanto mais você jogar, mais você vai entrosar. Você tem as jogadas, a parte tática, você tem os fundamentos, você tem as jogadas ensaiadas, mas o coletivo, o Tele achava que tinha sempre. Então hoje o futebol brasileiro, não só o Atlético Mineiro, mas todas as equipes do futebol brasileiro, eles não treinam coletivo mais, não existe mais coletivo. Não tem mais o treino coletivo. Existe aquele rachão, né? Aquele rachão na véspera do jogo, qualquer coisinha, campinho reduzido. Você entendeu? E o que acontece? Aí o treinador pega, ele vai disputar uma competição que às vezes não vale muito para ele, ele acha, pô, Libertadores. Libertadores é o melhor campeonato que tem. Libertadores, nós vamos ganhar a Libertadores, né? Então vamos jogar o Campeonato Mineiro com o time reserva.
Está errado. Ele tem que botar o time dele para jogar porque ele tem um elenco bom. O Atlético tem um elenco bom. Se machucar o Bernard, tem outro para jogar. Se machucar o Ronaldinho Gaúcho, tem outro para jogar. É verdade. Então, quem faltar no Atlético, o Atlético hoje o elenco é bom. Então, tem que jogar com o melhor que tem no momento. Então, esse é um erro do futebol brasileiro, tá? É verdade. E culpado disso é Luxemburgo, é Filipão, esses caras inventou no futebol aí que inventaram essas coisas aí. Estão acabando com tudo. Estão acabando com o futebol brasileiro. Está nessa situação culpa desse povo, tudo aí. A realidade é essa. Agora você pega o Atlético hoje, ele tem um elenco bom. Então, o Atlético vai jogar hoje. Atlético de São Paulo. À noite nós vamos estar assistindo o jogo. O Atlético, com o elenco que tem, com o time que tem hoje, tem tudo para ser campeão da Libertadores e passar pelo São Paulo hoje com a maior tranquilidade e a maior facilidade do mundo. Qual que é a diferença básica, assim, Tele Santana, a forma que ele trabalhava, e se você tem história dele, pode contar pra gente, né, aqui exclusivamente para o Arena, em relação aos técnicos que estão hoje? Olha, o Tele ele fazia um trabalho e a primeira coisa quando ele chegava no clube, eu tive o privilégio de trabalhar com o Tele no clube, depois da seleção, tá? Deixar claro que quando eu fui convocado para a seleção brasileira, porque naquela época a seleção basicamente ela era formada por São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. São Paulo e Rio com 80% dos atletas e os outros 20% ficaria por conta de Minas Minas e Rio Grande do Sul. E o Tele tinha uma forma de trabalhar diferente. O que ele fazia? Ele pegava os atletas, cheguei na seleção brasileira, ele pegava o preparador físico, falou, olha, o jogador está com você durante 30 dias. Você vai preparar fisicamente os jogadores para mim. Quando entregava na mão do Tele, ele ia fazer o trabalho técnico, tático, certo? E o trabalho com fundamentos, que inclusive ele fazia muito bem, né? O Tele, ele pedia para fazer, você não fazia, ele ia lá e fazia para você. É verdade. Eu me lembro um dia dele, que ele chegou para mim, eu fiquei até na hora, eu fiquei bravo. Ele chegou para mim e falou, Elzo, você tem um bom preparo físico, você domina a bola muito bem, mas muito bem mesmo, mas é horrível passando a bola. Eu achava que eu sabia tudo. Eu, na seleção brasileira, com 24 anos, né? Capitão do Atlético Mineiro, No auge da carreira. melhor no auge da minha carreira, já tinha ido na seleção olímpica. De repente eu chego na seleção brasileira, com o Tele ele me fala isso, eu não sabia passar a bola. Verdade, eu não sabia passar a bola. Ele mostrou para mim que eu não sabia passar a bola. Ele falou, vem cá, vou te mostrar para você como é que passa a bola. Então ele mostrou como é que passava a bola no Professor chão. mesmo. Professor. Como é que passava a bola meia altura. Como é que passava a bola por cima. Tanto que hoje, uma hora se vocês puderem, vocês entram, eu dou um curso online, chama Fundamentos do Futebol. Onde a arrecadação desse curso, eu aprendi tudo com o Tele. Esse curso, a renda, o lucro desse curso vai para uma instituição que eu tenho, que é o Instituto Elzo Túlio. E vai ter muito acesso hoje lá. Tá aí o endereço aí embaixo na tela. E olha só, a prosa está muito boa, tem muita história para contar, mas a gente vai para um rápido intervalo, porque o nosso tempo também aqui com o Elzo, a gente tem que aproveitar muito a fala dele aqui. E já já a gente volta com mais histórias com o Elzo. O Elzo que também vai tirar o chapéu, né, naquele quadro nosso que a gente costumou a pegar aí do Raul Gil. A gente vai selecionar algumas imagens de personalidades do futebol para ele comentar sobre essas pessoas. A gente volta já. Estamos de volta aqui com a Arena Alterosa, hoje especial, a presença ilustre do Elzo, ex-jogador da seleção brasileira. Olha só, vamos fazer um desafio para o Elzo agora aqui, gente. Vamos mostrar imagens de personalidades do futebol. Eu quero saber se essas pessoas que a gente mostrar, se elas entram na sua seleção de personalidades positivas ou negativas do futebol brasileiro. Vamos lá, solta aí, meu editor, Rafael Parada. Esse rapaz aí, ó. Quem que é? Esse é o Leão? É, que o foto Leão. que é essa? Tá Emerson fininho, Leão. Emerson Leão. Hoje ele tá com a cabeça mais branca, né? Tá, branquinha. Ele foi seu técnico Palmeiras, né? Ele jogou comigo na seleção brasileira e também foi técnico no Palmeiras. É um técnico polêmico, é uma figura de futebol polêmica. O que você acha dele? O Leão ele é bom treinador, tá? Ele aprendeu muito com os treinadores que ele teve, inclusive usava muito o trabalho do Tele e de outros treinadores que ele teve na carreira dele, do Zagallo, inclusive, mas tinha um lado dele de vaidade que era acima do normal, entendeu? Então,
Esse aí eu não tiro o chapéu para ele, não. Não. Não, Sem mais? sem mais comentário. Vamos ver então o próximo. Toninho Cerezo. Cerezo eu tive o privilégio de jogar do lado dele dentro da seleção brasileira. Nós tivemos, no Atlético Mineiro não, porque quando eu fui contratado, o Cerezo estava sendo negociado e acabou que eu entrei para jogar no lugar dele. Eu substituí o Heleno, que era o reserva na altura dele, ele acabou tendo uma lesão, eu substituí o Heleno e tive o privilégio de ir junto para a seleção brasileira com o Cerezo. E o Cerezo, muito companheiro, apesar que havia assim, uma briga entre a gente para ver quem vai jogar, porque você está brigando pela posição, né? Disputa de posição, né? A concorrência era muito grande, que era eu, o Júnior, o Cerezo, na época o Alemão também estava, e o Falcão, né? O Rei de Roma, o Falcão numa fase. E o Cerezo me falava assim, Elza, vamos estar sempre próximos nós dois, nós somos mineiros. Né? Vamos estar perto nós dois. Preocupa não. Faz teu trabalho, eu já sou da seleção brasileira, estou aqui na seleção brasileira, mas fica aqui do meu lado. Então ele me deu a mão certa, é um exemplo de humano, um exemplo de pessoa, uma pessoa que eu tiro o chapéu. Tem mais alguma personalidade aí? Vamos ver então. Reinaldo. O Reinaldo, como jogador de futebol, foi o maior centroavante que eu vi jogar. E tive, inclusive, o privilégio de jogar do seu lado, certo? Durante muito tempo. E como atleticano, tem que tirar o chapéu para ele, porque foi não só no Atlético, mas... Ele está na sua seleção. Ele está na minha seleção. Você que também negociou com muitos dirigentes de futebol, quero colocar agora a imagem de um dirigente de futebol que está em destaque no futebol brasileiro, para ser comentado. Esse aí, Alexandre Calil. Olha, eu tive o privilégio, né? Eu sempre tenho um privilégio, você já notou, né? Eu tive o privilégio de ser contratado pelo pai dele, Elias Calil, para o Clube Atlético Mineiro. E para mim, foi o maior presidente que o futebol brasileiro já teve. Não pela minha contratação, tá? Mas pelo que ele fez pelo Atlético Mineiro. E pelo que ele foi como dirigente dentro do futebol brasileiro. E o Alexandre, ele tem o perfil do pai, né? O Alexandre, ele, na área administrativa, ele tem o perfil do pai. Tanto que ele colocou o atleta no devido lugar. Tem um braço direito do lado dele, que é o Maluf, que é um exemplo de dirigente. Isso. Grande profissional. O Cruzeiro perdeu, deu de graça para o Atlético Mineiro. Ele foi buscar correndo, tá? Ele buscou o Ronaldinho Gaúcho no momento que o mundo estava metendo o pau no Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho estava em baixa, ele fez a cabeça do Ronaldinho, contratou o Ronaldinho barato e o Ronaldinho voltou a jogar um grande futebol dentro do Atlético Mineiro e que hoje está na seleção brasileira graças a ele. Vamos falar de Copa do Mundo agora, 1986? Você tem uma pergunta? Eu tenho sim. Além de ter sido a primeira Copa que eu me lembro, que eu assisti completamente, ela toda, e tinha figurinha, tinha tudo. Então hoje eu estou tendo o prazer de ter o Elza aqui do meu lado, né? E eu me lembro muito bem de todos aqueles jogos e da participação final para o Brasil, que foi aquelas quartas de final entre Brasil e França, em que terminou empatado 1-1, gol do Careca e depois o gol do Platini. Na cobrança dos penais, surgiu uma dúvida em relação à cobrança do Júlio César, que teve a infelicidade de perder aquela penalidade batendo na trave. Então o que eu quero saber, Elzo, o que eu já ouvi falar aí, que na verdade aquele pênalti, apesar disso não interessar muito, mas a torcida gosta de saber, aquele pênalti que o Júlio errou, na sequência, era você mesmo que ia ser o cobrador? Olha, o Tele ele definiu, quando eu gosto de falar do Tele, porque o Tele ele olha todos os detalhes, né, para definir inclusive o momento de uma decisão como essa, principalmente das penalidades. E naquele dia o Tele decidiu os 5 batedores, olhando para o condicionamento físico, para a categoria de cada atleta. Então teve atletas que ele teve que olhar o condicionamento físico e ele não colocou para bater. E teve atletas que ele olhou o lado técnico dele. Uhum. Então o que ele fez? Ele escolheu para bater. Eu era o 5º batedor.
pelo meu condicionamento físico. E o próprio Júlio César estava bem fisicamente no jogo, tanto que fez uma grande partida naquele jogo. Só lembrando que teve prorrogação, né, Elcio? Teve prorrogação, Então foi 120 minutos. 120 minutos. E eu me lembro que eu tirei um gol no final da prorrogação lá, desceu o campo todo. Aí o que aconteceu? Quando o Tele definiu os 5 batedores, aí ficou o pessoal no meio do campo, outros sentados, conversando, porque você quer se organizar e tal. E eu já estudando como que eu ia bater o pênalti. Eu estava sentado, concentrado, estudando, porque eu estava muito bem fisicamente. E aí eu encostei no Branco e disse, ô Branco, a hora que você for bater, bate no meio do gol. O goleiro está indo para os campos. Entendeu? Então, o Zico chegou, bateu, primeiro foi o Sócrates, teve a infelicidade de errar, que acho que aonde o Tele errou, porque o Sócrates, ele olhou o lado da cabeça do Sócrates, mas olhou o lado físico do Sócrates. Ele estava cansado, né, Elcio? Ele olhou o lado técnico do Sócrates. Talvez ali estava o erro. Certo? Então, mas ele pôs o Sócrates para bater, porque o Sócrates era acima da média. Acima da média, Era jogador Quem imaginar que o excepcional. Sócrates perderia? Aí o Sócrates errou. Aí o segundo era o Zico, que tinha perdido o pênalti no jogo. No tempo normal. E o Zico chegou lá, não, eu quero bater. Eu quero bater. Chamou a O responsabilidade. Zico era um cara espetacular, um dos maiores exemplos do futebol. Eu tive o privilégio de jogar junto e eu falo até que eu sou um cara de sorte. Porque você ser treinado pelo Tele e jogar do lado do Zico, pelo amor de Deus, não precisa mais nada na vida, né? Fica mais fácil jogar. Então, fica bem mais fácil. Inclusive, no gol mais bonito da carreira do Zico, o meio de campo era eu, Falcão, Zico e Sócrates. Que isso? Brasil e Yugoslávia 5-2. O Brasil aquele fez 3 golaço gols. dele, aquele... E quando o Tele definiu os batedores e tal, ali conversando, o Pratini foi, o Sócrates errou. O Branco fez, o Zico fez, só sei que o Sócrates, que o Pratini foi bater, errou, aí era a minha vez de bater. O Tele segurou no meu braço, até quero aproveitar a oportunidade para falar que eu vi uma entrevista do Júlio César assistindo na televisão aí, o Júlio César dizendo que o Tele chamou ele para bater porque não tinha ninguém para bater. E não era verdade isso. O Tele trocou, me chamou lá do Moraci Santana, falou, Elzo, fica você e o Careca para a eliminatória. Porque ele pensou na eliminatória. O Tele pensou na eliminatória. Aí foi quando trocou eu e o Júlio César. Só que o Júlio César, como ele estava longe, ele nem viu isso. Ele entendeu que não tinha ninguém que queria bater. E ele realmente não estava escolhido para bater. Aí foi quando o Júlio César bateu e teve a infelicidade de não pênalti. Em relação a essa Copa de 86, você foi considerado o melhor jogador brasileiro e o melhor preparo físico da Copa. Fui, ganhei o prêmio, tá lá, ninguém vai me tirar também, né? Igual eu costumo até dizer, né? Um dia eu falei pro Zico, eu tenho a minha história, você tem a tua, eu tenho a minha. E a minha é verdadeira. E a do Zico é verdadeira, a minha também é verdadeira, como de outros jogadores também são verdadeiros, né? E isso ninguém vai tirar. Eu realmente recebi esses 2 prêmios na Copa do Mundo. Beleza, tá certo. Agora vamos saber aquela passagem que você teve com o Tele, que é a história que o Arena gosta de ouvir. O Tele, quando eu cheguei na seleção brasileira, e logo no começo a gente tinha um trabalho muito grande para fazer, visando uns amistosos na Europa, e mais para frente vinha a Copa do Mundo, aquelas coisas, e nós fomos fazer um trabalho na Toca da Raposa, em Belo Horizonte, que era o único centro de treinamento que tinha no Brasil, não sei se você se lembra disso. Toca um. Aí o que aconteceu? Quando chegou lá na Toca da Raposa, depois que eu já estava lá um mês, porque eu sempre fui o primeiro a chegar no treino e o último a sair. Não sei se vocês sabem disso. Foi disciplina, A minha foi, disciplina, verdade. por isso que, e não só a disciplina como no meu condicionamento físico, no meu trabalho, mas também dentro do campo, tanto que eu nunca tive um cartão vermelho, nunca fui expulso. E o Tele via eu fazer aquele trabalho, todo dia, primeiro a chegar, o último a sair, primeiro a chegar, o último a sair. Aí um belo dia, o pessoal já tinha saído, já tinha todo mundo tomado banho, e eu já estava dando 10 voltas no roda do campo. Aí terminou, tinha uma bola do lado, eu peguei a bola e fui pro vestiário. Quando eu entrei no vestiário, o Tele entrou também. Eu lembro que eu entrei, ele veio. Aí eu estou agachado, desamarrando a chuteira, ele olhou e falou, Elzo, você que tá aí? Eu falei, eu mesmo. Eu nunca tinha conversado com o Tele. Tá? Nunca tinha tido papo com ele, nada. Ele era reservado. Ele não conversava com ninguém, ele era muito fechado, a gente estava no momento de preparação, ele não dava abertura para nenhum jogador, para ele era todo mundo igual. Não tinha o Rei de Roma, que era o Falcão, não tinha o Zico, que era o maior, não tinha nada disso. Ele era, todo mundo era... E quando ele chegou, ele olhou para mim e falou, Elzo, que bom que você está aqui, quero falar com você. Quero ter uma conversa com você agora.
E ele foi e trancou a porta do vestiário, eu levantei, ele falou para mim, olha, posso te falar uma coisa bem sincera, aqui nós estamos aqui com 30 atletas, eu tenho uma lista de 40, nós temos 30. Você sabia que eu sou o primeiro dono da lista a ser cortado? Que isso. Dentro do vestiário. Eu assustei com aquilo, né? Você é o primeiro da minha lista a ser cortado. Você está pensando que você está me enganando, sendo o primeiro a chegar e o último a sair do treino? Está me enganando, não. Você é mau caráter. Ele estava não interpretando merece. de uma forma... Você, sabe o que você merece? Você merece um tapa no rosto. Você é o mau exemplo que está tendo aqui. Aqui é a seleção brasileira. Aqui não é Inter de Limeira, não é Atlético Mineiro, não é Palmeiras, não é ninguém, não. Aqui é seleção brasileira. Craque aqui, ó, é Zico, Sócrates, Júlio, Cerezo, Falcão, rei de Roma. Sabe o que você é? Você é um jogadorzinho do Galo. E eu sou atleticano. Mas você está aqui. Mas vou dizer agora para você, você não está me enganando com essa palhaçada que você está fazendo aí não. E vou sair daqui agora, senão eu vou dar um tapa na tua cara. E bateu a porta do vestiário e saiu. Eu não entendi nada e eu comecei a chorar. Entrei debaixo do chuveiro e comecei a chorar. E chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E comecei a pensar. E eu falei, puxa vida, eu aqui, me convoca para a seleção, me traz aqui, me conta tudo isso. Entrei debaixo do chuveiro e comecei a tomar banho e lágrimas pingando. Eu chorava. Aí eu até me emociono de falar, porque foi muito triste esse dia, sabe? Foi um dia, porque havia uma pressão muito grande da imprensa carioca e paulista em cima do meu nome na seleção. Questionando, né? Apenas o Sul defendia os jogadores mineiros e o Mineiro defendia o Mineiro, mas a imprensa do Rio e São Paulo, ela dizia, né, que a imprensa do Rio queria o Andrade, queria o Jandir na seleção brasileira, a imprensa de São Paulo queria outros jogadores da seleção, mas além daquela pressão toda, aí você vai e sofre aquela pressão do treinador. Eu comecei a chorar, troquei de roupa ali, enxuguei, troquei de roupa e o pessoal estava todo mundo sentado no refeitório, eu nem parei para comer. Eu saí e fui pro meu quarto. E no meu quarto estava eu e o Branco, a gente que estava no quarto. Aí eu tô lá, aí eu peguei e comecei a pensar, falei, quer saber de uma coisa, eu vou embora daqui. Amanhã de madrugada eu pego a minha mala e vou embora. Se eu não jogo nada, craque é fulano, então que fica o jogador dele, eu vou embora. Peguei uma toalha, comecei a enxugar o rosto assim, eu suando, nervoso. Então eu joguei a toalha do lado, abri minha mala e peguei minhas roupas e comecei a colocar na mala. E nisso entrou o Branco. O Branco entrou e falou, Elzo, vai jantar? Eu falei, não, Branco, não vou jantar não. Quando eu olhei pro Branco, você tá com o olho vermelho, você tá chorando? Eu falei, não, eu fui tomar banho lá, caiu o sabonete no meu olho, rapaz. O trem tá ardendo, não fui nem lá comer, tanto que o olho ardendo. Por que você tá mexendo na mala aí? Ah, tô arrumando a minha roupa, tá uma bagunça danada, eu gosto de roupa arrumada e tal. Aí o Branco saiu e foi embora. Aí eu comecei a arrumar a mala toda. Quando eu desci a mala, que eu fui fechar a mala aqui, para deixar pronta para me sair de madrugada, que eu saí de madrugada lá para ninguém ver, eu pensando tudo, fazendo tudo naquilo na minha cabeça, eu parei e falei, peraí, se eu não jogo nada, né? Se eu sou tudo esse mau caráter que ele falou, por que ele me convocou para a seleção? Por que ele me chamou para cá? Se craque é fulano, craque é o outro, não, eu vou ficar aqui, eu não vou embora. Peguei minha roupa, tirei da mala de novo, eu chegava no campo, o Chimbi, que era o roupeiro, ele chegava às 7. O treino era às 9. 7h10 eu estava lá junto com o roupeiro. Aí eu comecei a chegar às 6h30. Eu terminava o treino 6h30, 6 horas da tarde, 6h30 todo mundo já estava tomando banho, eu chegava lá no refeitório 7h15. E comecei a me dar confiança. Falei, vai ter que me aguentar, ele vai me cortar, todo mundo vendo. E tá bom, aí foi. Aí nós fomos, treinamento, eu treinando, eu não parava, eu treinando. Aí viajamos para a Europa, aí chegou lá, o Falcão machucou, teve um pisão no pé, e ele falou, Elzo, tava Cerezo, tava todo mundo, vai jogar o Elzo. Brasil e Hungria.
10 graus abaixo de zero. Nossa Belo momento para estrear, né? Foi aonde o jogo, Elzo? Em Budapeste. Em Budapeste, na capital. Rapaz, quando eu vi aquele frio, tinha um lago na frente do hotel, que os patos andavam em cima da água. Do gelo. Eu falei, aqui é minha estreia. O que aconteceu? Eu peguei, preparei a cabeça, falei, eu vou jogar. E vou ser o melhor do Brasil. Terminou o jogo, jornais no outro dia só saía Elzo, melhor do Brasil. Elzo, o grande jogador do Brasil. Eu joguei muito. Quanto foi o jogo, Elzo? O Brasil perdeu 2-1. Se não me engano foi 2-1, 2-0, 2-1. O Leão até que estava jogando o gol. 2 frangos dele. 2 peru do Leão, nesse jogo. Nós perdemos o jogo porque nós perdemos muito gol. E eu joguei muito bem. Eu joguei muito. Aí teve jornal que chamava seu Elzo, a coisa boa do Brasil, Elzo. Jornal do mundo inteiro. Entrevistaram o Tele, quem foi o melhor? Elzo. A partir daí mudou seu relacionamento Não, com ele. Elzo. Bom, aí depois disso, eu nunca mais saí da seleção brasileira. Em todos os jogos, em todos os amistosos, em todos os jogos da Copa, eu ganhei o prêmio melhor em campo. Beleza. Passou a Copa do Mundo, eu fui considerado o melhor jogador do Brasil, pela imprensa do Brasil, o melhor preparo físico do mundo, pela imprensa mundial. Um mês depois eu estou em Belo Horizonte saindo e fui almoçar num restaurante. Quando eu entro no restaurante, o Tele está saindo, ele e o filho dele, o Renê. Mas dei de frente com o Tele, assim, não tinha visto o Tele mais depois da Copa. Quando ele me viu, falou, Elzo, você? Falou, ô, seu Tele, pô, que bom que eu te vi agora, quero falar com você. Falei, já veio esse homem me xingar de novo, o que ele vai falar? E eu já fui tremendo, cara, por que será que ele vai falar? Que ele é desse jeito, sentou, falou, levanta. Peguei, levantei da cadeira, levantou do outro lado, preciso te dar um abraço. Ele me abraçou, me deu um beijo e começou a chorar. Falou pra mim, a Lia chorou, da outra vez eu chorei. Ele falou pra mim assim, Elzo, você lembra aquele dia do vestiário? Eu falei, lembro. Aquele dia era pra você se tornar o melhor jogador do mundo e o melhor do Brasil. Tá aí, história de arrepiar. Eu falei assim, eu arrumei a mala. Ele falou, então, mas você não veio, você ficou. Era para mexer com a tua cabeça, porque eu precisava de você ser melhor que o Falcão. E você foi melhor que o Falcão. E foi sua reserva nessa Copa. E aí ele chorou, e me abraçou, e emocionou, e falou, olha, a sua cabeça vale o futebol que você jogou. Valeu por tudo. Parabéns. Parabéns mesmo. E é com essa história, gente, que a gente Talvez encerra. se ele não tivesse falado isso, eu não seria aquilo que eu fui dentro da seleção brasileira. Né? E por isso a gente sabe da sua importância também. E a gente te convida, muito prazer de recebê-lo aqui. Muito obrigado pela presença, com essa história sensacional que a gente encerra o Arena Alterosa de hoje. Olha só, segunda-feira tem mais Arena para você. Fique agora com Alterosa em Alerta e Fabiano Tiber.